Ano novo, vida nova e regras financeiras novas também. Pois é, 2026 já começou com um pacotão de mudanças que vão mexer, e muito, com o bolso de todo mundo. A gente está falando de imposto de renda, de aposentadoria, e olha, já está tudo valendo desde o 1º de janeiro. Então, bora entender o que isso significa na prática, né? E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Com tudo isso, o Brasil vai ficar mais caro em 2026? Ou será que, no fim das contas, essas mudanças vão trazer um certo alívio? Para a gente descobrir a resposta, vamos ter que analisar ponto a ponto. O que muda nos impostos, no salário, na aposentadoria e, claro, até no futuro do trabalho. Ok, vamos começar então pelas boas notícias, né? Pela parte que promete dar aquele respiro, um alívio no bolso de muita, mas muita gente. E olha só, se tem um número para a gente guardar em 2026, talvez seja este aqui, R$ 5.000. É isso mesmo. Esse é o novo teto para quem não vai pagar absolutamente nada de imposto de renda. É uma mudança, gente, que na prática significa uma diferença bem real no fim do mês para milhões e milhões de brasileiros. Agora, para a gente ter uma ideia do tamanho desse salto, dá uma olhada na comparação. Em 2025, a isenção parava ali nos 2.800 e pouco. Agora, pimba, pulou para 5.000. É um pulo gigantesco. Isso, na prática, beneficia diretamente uma parcela enorme de trabalhadores, principalmente os de baixa e média renda. Mas calma, a mudança não foi só para quem está na base da pirâmide, não. Se a gente olhar lá para cima, para o topo, a reforma também trouxe uma regra nova. Quem tem rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, bom, essa turma agora entra numa nova faixa de tributação. A ideia aqui é meio que equilibrar a balança, sabe? Alivia de um lado, mas ajusta um pouquinho do outro. E a outra grande notícia que também traz um alívio para o bolso é esta aqui: o novo salário mínimo oficial do Brasil. Desde o dia 1º de janeiro, ele passou a ser de R$ 1.621. E esse gráfico aqui deixa bem claro o aumento, né? Esse valor representa um reajuste de 6,79%. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: isso garante um ganho real. O que é isso? É um aumento acima da inflação. E o que isso significa, pelo menos na teoria? Mais poder de compra no bolso do trabalhador. Bom, mas como a gente sabe, nem tudo são flores. Agora a gente vai virar a página para olhar para o outro lado dessa balança. Vamos falar dos desafios e das novas pressões financeiras que 2026 também trouxe junto. E o primeiro grande desafio está justamente aqui. As regras para se aposentar pelo INSS ficaram mais duras. Isso, na verdade, não é uma grande surpresa. Já era esperado, faz parte daquela transição da reforma da Previdência. Mas o ponto é, exige muita atenção e, mais do que isso, um planejamento imediato. Uma das principais mudanças está na chamada regra de pontos. O que é isso? É bem simples. A soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. E agora, em 2026, para as mulheres, essa pontuação subiu para 93. Para os homens, foi para 103. É como se fosse uma escada, sabe? A cada ano que passa, a gente tem que subir mais um degrau. E tem outra regra de transição que também mudou, a da idade mínima progressiva. E aqui a mudança afeta diretamente as mulheres. Agora, a idade mínima para se aposentar por essa regra é de 59 anos e 6 meses, além, claro, de ter que cumprir todo o tempo de contribuição que já era exigido. E tudo isso, o aumento do salário, a isenção do imposto, leva a gente a uma pergunta que é fundamental. Se tem mais dinheiro circulando, mais gente com grana no bolso, a consequência que todo mundo teme é: será que os preços vão subir junto? Esse esquema aqui mostra direitinho a lógica por trás desse medo. Pensa comigo, o salário mínimo sobe. Com isso, os custos das empresas também sobem. E qual costuma ser a primeira reação de muitas delas? Exato, repassar esse custo para o consumidor final, ou seja, os preços lá na prateleira do supermercado acabam subindo. Porém, a gente precisa colocar uma outra peça nesse quebra-cabeça. O cenário mais recente que a gente tem é de uma inflação até que bem controlada. Em 2025, os preços, especialmente de alimentos e de energia, deram uma boa trégua. Então, a grande dúvida que fica no ar agora é: será que essa estabilidade vai continuar mesmo com esse novo impulso no consumo? E olha, as mudanças de 2026 não afetam só o quanto a gente ganha ou o quanto a gente gasta, não. Elas também estão, aos poucos, redesenhando a própria forma como a gente trabalha.
Para quem está no home office, por exemplo, agora, tem novas diretrizes de flexibilização valendo. Isso inclui a obrigação das empresas reembolsarem custos essenciais, como internet e energia. E, falando em futuro do trabalho, aquela discussão sobre a semana de 4 dias está ganhando cada vez mais força, viu? Já tem até empresa grande no Brasil testando o modelo. Beleza. Depois de olhar para tudo isso, como é que fica a balança final de 2026? Vamos colocar os prós e os contras lado a lado para tentar chegar a uma conclusão. Então, colocando tudo na balança, o cenário de 2026 fica mais ou menos assim. De um lado, a gente tem alívios bem importantes, a isenção maior do imposto de renda e o ganho real no salário. Do outro lado, vem a pressão, as regras mais rígidas para se aposentar e aquele fantasma da inflação que está sempre ali, rondando. No final das contas, a grande lição é que na economia não existe almoço grátis, né? Tudo é uma questão de escolhas, de consequências, de trade-offs. E num cenário como esse, as melhores ferramentas que a gente pode ter são informação de qualidade e muito planejamento, para conseguir entender como cada pecinha desse quebra-cabeça afeta a vida financeira de cada um. Então, a pergunta que fica no ar, e que é a mais importante, é, na prática, na ponta do lápis, considerando os alívios de um lado e as novas pressões do outro, 2026 começou melhor ou pior para a vida financeira dos brasileiros? A resposta, como a gente viu aqui, definitivamente não é simples.